Senhor presidente, eminentes senadores, como estava escrito para falar em seguida, não apartei o senador Zequinha, mas dizer, senador, que Vossa Excelência faz um discurso bastante pertinente. Ontem aqui, no plenário dessa casa, por unanimidade, com a minha exceção, né? Então, unanimidade com a minha exceção é meio paradoxal, nós fizemos aqui a aprovação do Plano Nacional da Cultura. Naquela oportunidade, eu fiz uma observação, tendo votado contrário, registrado o meu voto contrário, de que não é possível imaginarmos um país plural, diversificado, continental como o Brasil, com todas as suas nuances, como se fôssemos um modelo só que vestisse um único número de camisa. O governo e a esquerda têm o mau hábito de imaginar que tudo pode ser planificado, tudo pode ser direcionado em cima da ideologia do governo de ocasião. O presidente Lula, na segunda-feira, fez um discurso na frente de mais de 5.000 delegados de vários lugares do país, ligados ao movimento cultural, onde afirma, sem meias palavras, que aporta recursos federais na cultura na ordem de mais de 15 bilhões de reais e exorta aqueles delegados, dentro dos comitês culturais espalhados pelo Brasil, para levarem a mensagem que interessa ao governo de ocasião, utilizando para isso recursos públicos federais de pagadores de impostos, não sabendo fazer a distinção do que é público e do que é privado, do qual é a missão de um governo, porque esta confusão, senador Zequinha, é proposital. Quando nós discutimos a educação brasileira, e eu tive a oportunidade durante 10 anos de estar na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e me senti lá, me desculpe até a comparação, talvez um pouco superlativa, como João Batista pregando no deserto a cobras e escorpiões, porque de forma repetida se impregnava a questão ideológica em detrimento da praticidade do resultado. Nós sabíamos, e os testes internacionais indicavam, que a proficiência dos estudantes brasileiros estava cada vez pior. A distorção em idade série cada vez mais acentuada. A evasão, o abandono, a repetição dos alunos nas diferentes etapas do ensino fundamental e médio era uma catástrofe anunciada. E qual foi o remédio que a esquerda utilizou para resolver o problema? A promoção ou a aceitação daquele aluno sem a necessidade de que ele tenha a nota adequada, que, aliás, foi uma inovação do nosso guru Paulo Freire, né, quando foi secretário do município de São Paulo. Existia uma discussão sobre quem seria ou quem deveria ser o patrono da educação brasileira. E Vossa Excelência deu números que deveriam preocupar a sociedade, deveriam estar todos nas ruas, brigando para que houvesse qualidade da educação, porque isso significa oportunidades para os nossos jovens, para os filhos dos mais humildes, que precisam sim de oportunidade e não de discricionalidade. Nós precisamos, de fato, tratar os desiguais de forma desigual, mas não estereotipando a forma como o Estado fomenta essa suposta igualdade. Pois muito bem, senador Zequinha. Eu dizia, lá na Comissão de Educação da Câmara, que o patrono da educação brasileira deveria, de fato, ser Paulo Freire, porque o desastre que a educação prenunciava e se encontra, só poderia ter um patrono desse quilate, dessa qualidade, que abre mão de métodos científicos de aferição de resultados, que joga a ideologia na educação em detrimento da formação adequada dos professores, da transmissão do conhecimento, e pretende fazer dos nossos professores alfabetizadores não transmissores do conhecimento, mas agentes de uma revolução que joga uns contra os outros, como se o nosso país estivesse eternamente conflagrado. E por isso, votei contra a instituição de um sistema nacional, por entender que eu não posso ver boas intenções em um governo que se comporta da maneira como esse governo tem se comportado, repetindo em pouquíssimo espaço de tempo, de uma forma acelerada e sem nenhuma
nenhum cuidado em aparentar uma coisa diferente, o que foi feito ao longo dos últimos 14 anos, que resultou na catástrofe que nós nos deparamos social, econômica e moral de 2014, 2015, 2016. E é muito recente, as pessoas parecem que se esqueceram. Mas, dito isso, senador Zequinha, eu quero aqui dizer da minha alegria de que, de fato, no Brasil, ainda existe a irresignação daqueles que acreditam que pode ser exercida a função e a prerrogativa do Parlamento brasileiro. Nós estamos aqui no Senado da República, a casa maior do Parlamento. Comemoramos essa semana 200 anos do Parlamento brasileiro, a casa de Rui Barbosa, a casa que tem sido o palco de embates épicos, sempre na preservação do espírito da democracia, da inviolabilidade dos mandatos, da divisão dos poderes, que faz com que haja um equilíbrio na República Brasileira. E ontem, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo entendeu por maioria absoluta, 20 votos a 4, se eu não estou enganado, preservar a liberdade de um deputado a qual estava sendo imputados delitos de opinião e que ele haveria ultrapassado as medidas protetivas que tinham sido deliberadas pelo Supremo Tribunal Federal. Quando da definição da prisão desse deputado, o eminente ministro relator levou em consideração a manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em detrimento, inclusive, da orientação que recebeu no processo do Ministério Público Federal, que deveria ser, em tese, o dono daquela ação. E agora, nós vemos a manifestação da Assembleia do Estado do Espírito Santo. Estamos aguardando que o eminente ministro Alexandre de Moraes, cumpra a deliberação, a vontade manifesta daquele colegiado que representa o povo do Espírito Santo, a exemplo do que ele o fez quando atendeu uma ação do Ministério Público Estadual do Espírito Santo na mesma escala hierárquica. E apresentei, senhores senadores, um voto de louvor à ação da Assembleia do Estado do Espírito Santo. Não com o espírito da confrontação ou da conflagração ou da desqualificação de qualquer dos poderes, porque o que nos move aqui, pelo contrário, é a defesa da democracia, das prerrogativas dos mandatos, da inviolabilidade dos mandatos, porque no exercício da atividade parlamentar, necessariamente o parlamentar de qualquer esfera da administração pública deve ter o respaldo da legislação que o protege para que tenha a possibilidade e a oportunidade de falar o que ele acredita e, sobretudo, representar a população que o levou para aquele lugar. Então, nós apresentamos um voto de louvor, acreditamos que teremos aqui o acolhimento da grande maioria da casa. Na próxima semana, pretendo, senhor presidente, apresentar à mesa o voto com a assinatura dos demais senadores, pedir a Vossa Excelência, inclusive, que coloque em votação para que possamos ter aqui uma validação do Senado da República, como reza o regimento da casa, como um gesto de acolhimento a essa ação que nos conforta a todos, nesse momento de muita dificuldade, de termos a capacidade de dialogarmos com aqueles que pensam diferente. Mais do que nunca, esse país precisa de pacificação, precisa de temperança. E, normalmente, os gestos de pacificação são feitos por aqueles que vencem e não pelos derrotados. Há uma clara inversão dos papéis daqueles que estão exercendo as suas respectivas atividades laborais. Mas nós temos a esperança de que, passado o tempo da tormenta, virá o tempo da compreensão entre os homens. E esse legislativo, o legislativo brasileiro, tem um papel essencial nessa ação de reunião, de reunificação e de restabelecimento da normalidade democrática do nosso país. Muito obrigado, senador Rogério Marinho. Com a palavra, senador Hamilton Mourão.